na época da Copa do Mundo, mas o Brasil é muito mais só a Copa do Mundo. Não estou dizendo que a Copa do Mundo não é importante, é importante. Mas logo mais, fim de ano, a gente chega nas eleições e que é uma época que a gente tem que ficar atento. Não estou dizendo desse ou aquele partido, já falei isso. A gente tem que ser patriota. E a gente quer o melhor para o nosso país, justamente sendo assim. Para a gente até entender o que acontece no nosso país e como, eu avisei ontem para vocês, todos os apresentadores assinam um termo que a partir, em todas as emissoras, do dia 1º de julho, a gente não pode mais falar nada de política, nem de candidatos e nada relacionado a isso. Decidimos, já que temos até amanhã, entender o que acontece de fato e assuntos importantes que estão acontecendo agora, na atualidade, na nossa política no país. A gente trouxe o doutor Eduardo Leite, que é advogado e analista político. Seja muito bem-vindo. Não, é só a partir de 1º de julho. Posso falar? A gente deve falar agora. E essa é uma época primordial, doutor. Não sei se você concorda comigo. Eu discordo do Tribunal Regional Eleitoral, porque agora é época de falar tudo. Então, não é verdade? Agora você tem que falar de todos os candidatos, até porque as pessoas precisam saber em quem vai votar. E só pode votar e só vota bem quando efetivamente você conhece o candidato. E você só conhece a partir de informações efetivas do que está acontecendo no país? Ninguém vai lá no Google e coloca o nome do candidato para saber quem é esse fulano. Né? Ou seja, ninguém tem essa preocupação, esse cuidado. A gente deveria aprender a fazer Sem isso. Sem dúvida nenhuma. Isso demonstra efetivamente que nós não vivemos num país democrático. Vivemos sim num país onde efetivamente impõe a força, impõe regras mais rígidas, né? Então eu acho que esse momento era um momento de total liberdade, até para mostrar a democracia. Completamente. Na verdade é o que eu te digo. Nós vivemos num fascismo, nós vivemos no pré-fascismo. Essa que é a grande verdade, né? Então eu acho, infelizmente, a partir de 1º de julho eu não vou poder falar mais nada. Ou seja, se eu falar, eu tenho que falar sobre fatos, não posso mais falar, dar nome aos bois, né? Aos bois, às vacas e daí por diante. Agora, eu acho realmente isso um absurdo, acho que isso é um retrocesso, né, da democracia. Você volta para períodos de alguém estar ditando regras severas, né, e que isso efetivamente é um retrocesso para o país. Se já seria difícil no ano de qualquer eleição, num ano como esse, que é um ano que a gente está em época de Copa do Mundo, então o Brasil a gente sabe como é. Para não funcionar nada até o carnaval passou, começa a funcionar o país. Esse ano nem isso, porque aí a gente entrou no processo de Copa do Mundo. Estamos em plena Copa do Mundo. E a partir do dia 1º de julho a gente não fala mais de política. Acabou a Copa do Mundo, a gente fala em eleição? Não fala em eleição. Você sabe, Kátia, eu ainda comentei há algumas semanas atrás, no Revista da Cidade, de que era a última semana do ano. Porque, na verdade, agora nós só vamos comemorar o Natal. É verdade. Porque nós agora paramos o tempo, ou seja, a economia não funciona mais. Não. Eu disse, inclusive, as empresas, as pequenas e médias empresas, que não vivem do dinheiro público, que não é abastecida pelo dinheiro público, elas quebram. Elas quebram porque elas não suportam a carga tributária desse país. E outra? E nós temos 6 meses. E me diga, qual é a empresa que aguenta 6 meses pagando essa carga tributária. E os funcionários? Exatamente. Então esse que é o problema. Então agora era o momento oportuno de todo mundo falar aquilo que pensa. Aliás, resgatar aquilo que está previsto na Constituição, o direito à liberdade, o direito de expressão, o direito de falar, esse candidato não presta por conta disso. Não votem nele por conta disso. Agora, na verdade, nós somos tolhidos, nós somos proibidos, né? Nós somos proibidos, coisa que não existe nenhuma legislação, em todo o sistema normativo, em todas as leis que regem esse país, não existe uma única regra, um único artigo que proíbe alguém. Até no Código Penal que diz lá matar alguém, ele não diz que é proibido matar. Não. Mas na questão eleitoral, você é proibido de se manifestar, de falar sobre determinados candidatos. Por isso vamos aproveitar o nosso tempo hoje para a gente poder esclarecer algumas coisas para vocês. Assuntos que surgiram nesses últimos dias. Um dos assuntos bem importantes, Petrobras. A gente fez um resuminho para você se ambientar direitinho. Olha lá.
No ano 2000, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, os trabalhadores puderam usar até metade do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar ações da Petrobras. Mais de 300 mil pessoas investiram um total de R$1,5 bilhão de reais. Até a crise de 2008, os ganhos foram altos. Depois, a situação passou a piorar. Só neste ano, as perdas acumuladas passam de 200 milhões de reais. Isso porque o valor das ações na Bolsa de Valores caiu. Os analistas dizem que o motivo é a falta de confiança do mercado, porque o governo segura os preços dos combustíveis para conter a inflação. Assim, a Petrobras rende menos do que poderia. Para complicar, surgiram as denúncias de corrupção. Primeiro, na compra de uma refinaria nos Estados Unidos, em Pasadena, em 2006, um negócio avalizado por Dilma Rousseff que presidia o conselho da empresa e que deu um prejuízo oficial de mais de R$500 milhão. Agora, a presidente diz que foi iludida por um relatório falho. Outra suspeita grave afeta a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, em conjunto com a Venezuela, que até aqui não colocou dinheiro nenhum na obra. O custo inicial previsto de $2 bilhões saltou para $20 bilhões. A mais recente medida polêmica envolvendo a Petrobras saiu esta semana. O governo, com a presidente Dilma Rousseff à frente, entregou sem licitação para a Petrobras 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos. São reservas imensas, com possíveis lucros a longo prazo. Mas o problema é que a Petrobras terá de pagar ao governo um total de R$15 bilhões até o ano de 2018 e vai colocar a mão no bolso já este ano, com R$2 bilhões. Os governistas aplaudem e dizem que será um bom negócio para a Petrobras e para o país. Os críticos da decisão insistem que é só mais uma tentativa de cobrir os rombos nas contas do governo. Vamos por partes. Como diria nosso amigo Jack. Primeira coisa, doutora, para a gente entender como funciona esse mundo de ações. Há um tempo atrás, e todo mundo que assistia televisão, portanto, muita gente, a maior parte dos brasileiros, a gente assistiu algumas propagandas que incentivavam as pessoas, e aí se falava na propaganda, você não precisa ter muito dinheiro para comprar ações da Petrobras. Com pouco dinheiro, você consegue investir em ações fortes de uma empresa forte, uma empresa que a gente sabe que é uma empresa que todo mundo aposta. Bom, muita gente pegou seu rico dinheirinho, foi lá e comprou ações, mesmo que em pequenas quantidades, da Petrobras. Só que depois de um tempo, a gente não tem aquele hábito que o doutor Eduardo falou bem, de sair pesquisando as coisas e perguntando para outras pessoas. Muita gente já dizia que a Petrobras já estava enfraquecida, já demonstrava uma fraqueza muito grande. As ações que eles prometeram que aumentariam horrores, elas caíram gradativamente. Hoje a gente tem as ações valendo muito pouco perto do que se prometeu e muito pouco perto do que ela já valia antigamente. Quer dizer, resumindo, muita gente investiu pouco de dinheiro que tinha, que trabalhou, feito um condenado, que a gente já paga tanto imposto nesse país. Você pegou esse dinheirinho suado, que você podia ter feito tanta coisa, comprou ações e que simplesmente, olha lá, para você saber o valor das ações que eu estou falando, ó. As ações acabaram caindo absurdamente, ó. Ano que a gente teve as ações num nível mais alto, 2007, e depois ela foi caindo, olha, era 39,16% ali em 2007, depois ela começou a cair, hoje a gente está em 2014 a 17,29%. Quando ela começou a cair, foi quando o governo acabou colocando essas propagandas de incentivo à população de comprar ações da Petrobras. Aí a gente vê aquele coitadinho do assalariado, que podia ter feito tanta coisa na vida dele, ele pegou o dinheirinho dele, que ele já não tem educação, direito, não tem saneamento básico em muitas regiões desse país, não tem saúde digna, e ele comprou as ações. E ele perdeu até esse pouco dinheiro que ele tinha, doutor Eduardo. Kátia, eu diria que a Petrobras tem muitos tentáculos. Parece um polvo? Uma lula gigante que tem. Nós temos que falar, vamos falar tentáculos por tentáculo. Tá. Por quê? Porque, na verdade, a Petrobras realmente é um emaranhado de negócios escusos. Eu sempre digo o seguinte, que empresas públicas, elas têm que servir a
todo o povo, a todo cidadão. Todo brasileiro. Né? Ela não pode servir o governo ou o governante que está no poder. Ela tem que servir a toda uma nação. Essa que é a verdade. Né? E o que nós percebemos? Algumas empresas públicas são verdadeiras lavanderias. Isso é lavagem de dinheiro? Não, isso é lavagem para você fazer aquele tal de caixa 2, para você, na verdade, fugir com dinheiro, ou se não, utilizar dinheiro público para questões eleitorais. Nós estamos em épocas eleitorais. Você não vai muito longe. Se nós resgatarmos na memória, alguns meses atrás, que teve uma discussão dos royalties no Congresso Nacional, se ia para cá, ia para lá, tivemos no ano passado manifestações dizendo que os royalties, 100% do dinheiro, do petróleo que seria retirado do pré-sal deveria ir para a educação, para a saúde, para o transporte, para isso tudo. Teve aquela disputa de estados, quanto é que ia ficar, qual é a fatia, que ia ter aquela coisa toda. Muito bem. Então, este momento, tanto é verdade que o governo está recebendo, até a Dilma já determinou, sem nenhuma licitação, diferentemente do que aconteceu daquela área Libra, daquela licitação Libra. Mas isso não é errado? Primeiro. Completamente. Se você tem que fazer uma licitação, gente, isso vale para todo mundo. Mas isso tem uma explicação, Que Kátia. explicação? A explicação é a seguinte: primeiro, a questão política. Isso está, obviamente, muito claro. Ano de eleição. Por quê? Porque, na verdade, parte desse dinheiro, como o governo não tem dinheiro para poder investir em educação, em saúde nesses próximos 6 meses, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. Além disso, tem que pagar os juros da dívida interna. Mas deixa eu fazer uma parte. Como que a gente não tem dinheiro se esse é um país que arrecada muito mais dinheiro do que muitos países ricos que a gente tem pelo mundo? O problema é o seguinte: o problema é que tem uma coisa chamada ladrão que fica ali, sabe? O ralo é grande, não, né? É o ladrão, a gente chamava de ladrão aquilo, ou seja, o ralo que se abre a torneira e o dinheiro vai todo embora, vai todo para o ralo. Mas não vai para o ralo, ele vai para as contas na Suíça, em paraísos fiscais, daí por diante. Então eu vou fazer, até por conta do que você colocou aqui atrás, da evolução das pessoas que investiram o pouco dinheiro que tinham em ações, porque foi incentivado pelo governo, e todos nós lembramos que a grande jogada de marketing que foi feita em cima da Petrobras foi justamente a descoberta do pré-sal. E que o pré-sal, eu vou falar para você, o pré-sal, com toda a honestidade, você sabe que eu sou uma pessoa muito franca, eu vou falar, para mim é um grande saco de fumaça. Que existe petróleo, sim, agora tem que ver se a gente consegue extrair esse petróleo. Sim, porque ele pode fazer um jeito que você não tira. Então, o que acontece? Nós temos uma pessoa que, obviamente, saía todos os dias nos noticiários, ficou entre os 10 mais ricos do mundo, que era o Eike Batista, ou Ike Batista, que, na verdade, você sabe que as ações dele custavam R$27 e no final custava 0,52 centavos. Por aí você vê que as pessoas, o rombo... Quem paga isso tudo? Quem vai pagar esses 15 bilhões... Né, que a Petrobras vai ter que desembolsar para poder botar dinheiro no caixa do governo, é nosso dinheiro. Não pense você que não é o nosso dinheiro. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa, doutor Eduardo. Você acha que o governo não sabia que essas ações estavam em queda e que, de fato, iam ter uma queda livre? Volta e você me responde já. Quer dizer, será que dava para antecipar essa história? Ou será que não? E por quê que incentivou o povo a comprar? Gente, eu digo povo, o assalariado, não estou falando nem de quem tem muito dinheiro, é do coitadinho que podia ter tido uma vidinha melhor e pegou o dinheirinho achando que ele podia ter uma aposentadoria melhor, mais digna, e que no fim conseguiu, até com aquele pouco de dinheiro que ele tinha, virar assinado. Voltando com o doutor Eduardo, então quer dizer, dava para o governo saber que as ações estavam caindo e que cairiam ainda mais? Ou agiram de má fé? Kátia, não é nem questão do governo saber se as ações iriam cair logo na frente, mesmo porque o mercado oscila muito, mas a gente sabe a tendência. Não, mas o problema é o seguinte, é uma coisa chamada marketing. Ou seja, se o governo federal, na época do Lula, quando se fez aquele levantamento e se descobriu que havia essa questão de pré-sal, e a gente precisa deixar claro isso, que o pré-sal é
um petróleo que existe a 8 mil metros de profundidade, ou seja, em regiões que vai de 1.000 a 2.000 metros de profundidade em matéria de água, oceano, e depois você tem mais pode ir até 6.000 metros de terra, ou seja, de solo. Então é muito difícil, precisa de uma tecnologia para poder fazer a extração desse. Agora, ninguém avisou que esse tal de pré-sal, né? Se a gente não sabe às vezes, mas não é nem de comer nem de entrar dentro, na verdade algo para tomar um prejuízo imenso. Levaram aqueles que investiram dinheiro no Eike Batista, acreditaram nas empresas X, né? E deu X mesmo, né? Ou seja, X para todo mundo. Ou seja, então isso foi uma grande jogada de marketing. Né? Ou seja, o governo enganou todos aqueles investidores, enganou todas essas pessoas. E o que aconteceu? Nós estamos pagando um preço. Aliás, eu não estou pagando nenhum preço porque eu não investi, não comprei uma ação sequer. Eu também não comprei, e nem vou comprar, você quer saber? E nem vou comprar. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Então, isso já foi um golpe. Essa questão, essas denúncias que estão ocorrendo contra a Petrobras, por quê? Porque a Petrobras, ela está sendo utilizada como uma lavanderia, ou seja, é uma forma de você escoar o dinheiro para alguns lugares, né, justificando mais ou menos. Não é nem mais ou menos, ou seja, justificando algo a nível de fisco, mas o que acontece? Você vai pagar por isso. Qual é a perspectiva que nós vamos ter pela frente? É que isso é mais um golpe que vai estar sendo dado. Só que esse golpe de liberar 4 áreas sem licitação foi feito de uma forma estratégica. Por quê? Se fosse chamar uma licitação, demoraria muito tempo para você concluir a licitação e colocar isso no mercado para ser vendido. Já passaram as eleições. Já acabou, as eleições não tem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é fazer caixa rápido. Por quê? Porque, na verdade, só para você ter uma ideia, a Petrobras está comprando esses 4 campos do pré-sal, mas ele vai começar a explorar a partir de 2020. Mas já paga agora. Né? O governo já que vai ganhar, vai usar 2 bilhões... Até 2018 tem que pagar toda a conta, os 15 bilhões, 2 bilhões agora, 2 bilhões o próximo ano, 3 bilhões o outro e mais 4 parcelas de 4 bilhões cada uma. Então, até 2018, essa conta tem que estar paga. Até no jornal a gente viu que eles disseram que 2 bilhões serão utilizados para fechar o caixa do governo este ano. O que quer dizer fechar o caixa? Para a dona de casa entender. Eu ganho R$1.000 por mês. Chegou ao final de mês, eu tenho que pagar 1.500. Falo, faltou 500. Onde vai arrumar 500 para fechar meu caixa? Acontece isso com o governo, faltava 2 bilhões, e eles vão fechar o caixa das contas desse jeito? Já me responde. Quer dizer, trazendo para a nossa realidade, é como se faltasse dinheiro no seu mês. E aí, a gente fecha de que jeito? Voltando com o doutor Eduardo, quer dizer, o fechar a conta que acontece com o governo... Como a sociedade hoje não tem orçamento, está todo mundo no cheque especial. Eu vou dar um exemplo no cheque especial. Então você está no cheque especial, pagando juros todos os meses. Vai chegar uma hora que o seu cheque especial já não comporta mais e você tem que buscar dinheiro de alguma forma. Em outro lugar. Exatamente. Ou seja, o que o governo encontrou aqui? Encontrou uma forma dele cobrir o cheque especial antes que estoure o cheque especial, antes que ele não tenha mais recurso. Aí ele vai cobrir esse cheque especial e vai continuar no vermelho. Por quê? Ele vai pegar esse cheque especial, não é que ele vai zerar a conta dele, ele vai pegar aquele cheque especial e vai começar a gastar o cheque especial de novo. É como se a gente gastasse o cartão de crédito achando que não vai ter que pagar. Mesma coisa. E vai ter, você paga só, você vai pagando o mínimo. Todo mês você paga aquele mínimo. Aí corre os juros, tem os juros, então é juros sobre juros. Então o que acontece é exatamente isso. Esses 2 bilhões é para cobrir o cheque especial que está estourado do governo federal e que precisa efetivamente continuar os programas do PAC, os programas de governo, principalmente na área de educação, na área de transporte, que são os pleitos que a sociedade vem pedindo. Então, para que ele faça, para que ele possa ter esse recurso, ele tem que buscar. Então, foi a forma em que o governo federal encontrou de liberar essa licitação, que obviamente isso vai ser questionado, isso pode ser discutido, isso pode ser... Mas pode ser revertido?
Já que a gente, a partir do 1º de julho, não pode falar de mais nada disso? Pode, se eventualmente o Tribunal de Contas da União entender que efetivamente... Agora, você tem um conselho, né? Você tem um Conselho Nacional de Política Energética, você tem várias entidades que vão se manifestar. É óbvio que a própria Foster, ou seja, ela já se manifestou, disse que isso é um bom negócio para a Petrobras. Eu diria o seguinte, todo mundo está falando Passadina, que é aquela empresa que a Petrobras comprou nos Estados Unidos. Eu diria que aquilo lá não é a Passadina, e sim um pesadelo, né? Ou seja, e nós vamos estar num outro pesadelo, que é exatamente esse. Vai chegar um momento que, de novo, o governo, a Petrobras vai precisar de dinheiro. Você tem visto que tem muitas inserções na televisão da Petrobras, né, incentivando, olha, a Petrobras está investindo e que não sei o quê, para que atraia novos investidores, para que outras pessoas possam comprar ações. Então, e isso efetivamente pode criar um outro rombo lá na frente. Mas é como se a gente estivesse num barquinho, com esse de pescador, com um furinho pequenininho. Na caneca você vai jogando a água. Então, os investidores são essa água dentro do barco e que vai subindo mais água, e cada vez que novos investidores entram, esse rombo aumenta. Daqui a pouco afunda. Mas, Kátia, tem uma outra explicação bem rápida aqui para poder dar em relação a essa questão. Você quer que eu explique na volta? Já volto. Aí você me conta, então, porque a história é tão complexa. É complexa. E a gente tem que ir absorvendo essa história toda. Sei que é um abuso, doutor Eduardo, mas queria lhe pedir uma coisa. Quando a gente fala em política, é um assunto que, infelizmente, me coloco nesse meio, gente. A maior parcela da população não entende direito sobre política. Queria ver se você podia vir logo no começo do programa amanhã, porque assim a gente vai falar, gente, tudo com mais transparência ainda. Até aqui foi dito com transparência, mas tem muita coisa a ser dito. Como eu disse, a partir do dia 1º de julho a gente não pode mais falar nada disso, e a gente sabe como é importante você ter informações para que você decida. Porque brasileiro que decide o futuro do país nas eleições. Então essas são armas importantes. Você poderia vir amanhã? Lógico que eu posso, e eu mais ainda, eu acho que nós estamos num processo de inclusão da sociedade num processo político. É verdade. Sobretudo, eu disse o seguinte, se nós não resolvermos o nosso problema agora, nesses próximos 6 meses, ou seja, se o Brasil não der uma resposta forte politicamente agora, nós estamos fadados às próximas 2 décadas amargar um futuro muito ruim para o Brasil. Ou nós resolvemos o problema agora, nós não temos mais como esperar até 2018. E como a gente quer resolver de uma vez, é assim que a gente tem que resolver os problemas da vida da gente, a gente faz isso, né? Amanhã, no comecinho do programa, o doutor Eduardo Leite, que é analista político e advogado, vai estar com a gente. Você até pode e deve aproveitar esse momento, de hoje até amanhã, para mandar suas perguntas. A gente já esclarece com ele amanhã. Obrigada mais uma vez, doutor. Um beijo. Obrigada, viu? Até amanhã. Olha, deixa eu agradecer a Regiane, o Revista da Cidade, o Neri Chimansky, que Regiane é apresentadora, você sabe, e o Neri é o diretor do Revista da Cidade, por cederem doutor Eduardo, que participa sempre do Revista da Cidade, orientando a gente sobre política, para que a gente pudesse falar também para você sobre esse assunto importante, você que acompanha sempre Mulheres, viu? Obrigado você.